Nós vamos agora começar a nossa entrevista, que a nossa digníssima convidada está presente no estúdio. Exatamente, nós temos aqui uma Carlota. Carla. Boa noite. Olá, Carlota, seja bem-vinda. A gente está super feliz de ter você aqui, né? Que vai falar com a gente um pouco sobre empatia, eu acho. Exatamente. E, então, a gente gostaria que você se apresentasse. A Carolina já falou um pouco sobre o projeto, sobre Carlotas, mas aí a gente ficou pensando, você se chama Carla e o projeto se chama Carlotas. É só quem é Carla que pode participar do projeto? Mais ou menos assim. Não, na verdade, existem duas Carlas no projeto Carlotas, mas é uma grande coincidência. A idealizadora de Carlotas é a Carla Douglas, e ela vive em Nova York. Talvez ela até esteja escutando a gente. Beijo, Carla. Legal. E isso é uma grande coincidência. Na verdade, ela deu esse nome, existe uma história, mas também não tem a ver com o nome dela. É Carlotas porque é Carlotas mesmo, é uma grande coincidência. Está brincando. Então, fala pra gente, mas o que é o Carlotas? Você falou que tem a Carla que começou em Nova York, quer dizer, então o projeto se originou lá e não no Brasil, ou não na Alemanha. Conta um pouco pra gente. Qual é a relação com o Brasil também? Vou contar. Bom, Carlotas é uma organização com propósito social que foi fundada no Brasil. E, na época, a Carla ainda vivia no Brasil. Então, ela foi convidada por uma professora de uma escola pública a falar sobre arte, porque a Carla é uma artista plástica. E ela levou, então, as obras dela para aquela sala de aula, uma escola primária, do Fundamental 1, né? Eu sou um pouquinho velha, mudou um pouco. Então, muito rapidamente, ela percebeu... A Carla tem uns traços que são um pouco diferentes, né? Então, quando ela desenha um personagem, eles têm um olho maior que o outro, uma perna mais fininha do que a outra, então eles estão meio tortinhos, assim. Ou então, a montanha tem cara de melancia nas artes dela. E ela percebeu que as crianças acharam aquilo tudo muito divertido e começaram a questionar, mas o que é isso, né? Por que tem a perna maior que a outra? Ah, isso é um monstro, é um menino, o que é? E ela começou a muito que instintivamente levar uma conversa com aquelas crianças sobre o que era o perfeito. Porque ela percebeu que eles estavam buscando a perfeição naquela ilustração. E questionando aquelas crianças sobre, quem aqui tem a mão perfeita? Quem aqui tem o cabelo perfeito? Né? Quem tem a mãe perfeita? E se eu falar para vocês que não existe um perfeito? Que cada uma de vocês, cada mãe de vocês é diferente. Então, por que vocês querem um perfeito? Enfim, e começou aquela conversa com aquelas crianças. E quando ela saiu da sala de aula, a professora foi até ela e comentou que havia um menino ali dentro, que nós chamamos de Eric, que havia sido retirado da família pelo conselho tutelar, ele e os irmãos. E ele havia parado de falar há 3 meses. E naquele momento ele estava interagindo com as crianças. Ele estava brincando e conversando de novo com aquelas outras crianças. E aquilo foi muito impactante para Carla, e ela foi em busca do entendimento. O que ela gerou com aquela conversa ali dentro? Falando sobre a imperfeição em cada um de nós, né? Que ninguém é perfeito. E foi assim que surgiu, foi a primeira sementinha de Carlotas. E hoje nós somos uma organização com propósito social, e nós falamos sobre a imperfeição que no conceito artístico da Carla nós traduzimos em diversidade. E para trabalhar a diversidade, para que a diversidade seja cada vez mais valorizada, nós trabalhamos a empatia, que é o que conecta o diferente. Assim, para fazer colocar em poucas palavras, né, que vocês trabalham muito o conceito da desconstrução do perfeito, né, que vocês falam muito. E eu queria até fazer um depoimento aqui pessoal, que eu tenho o livro, a Carla podia falar também um pouquinho do livro da Clara, Cabelo Laranja, que dá para ver bem essa ilustração da Carla. Exatamente. Né, e a gente lendo, né, porque os personagens têm um olhinho maior que o outro, e aí a Nina, outro dia, falou assim, olha, mamãe, eles têm o olho igual o seu, né? O seu olho, um é maior que o outro. Eu falei, pois porque é legal que dá o gatilho para a conversa, né? Pois é, a gente não tem a mão igual a outra. Exatamente. Né? Assim, exatamente. E aí disso
nasce também a empatia, né? Porque aí todo mundo começa a ver que é todo mundo diferente, Exatamente. está todo mundo no mesmo barco, né? Assim. Exatamente. E que a perfeição é uma coisa utópica, né? A gente busca essa perfeição no nosso dia a dia e ela traz muita infelicidade no final das contas, né? Verdade. Então, se todos nós nos aceitarmos imperfeitos, ou seja, perfeitamente imperfeitos, digamos assim, fica tudo mais harmônico, fica mais fácil a vida, né? E dá tira aquela pressão, né? Assim, dá aquele suspiro de não precisa ser perfeito, mãe perfeita, né? Exato. E esse conceito da imperfeição nós levamos também para o desenvolvimento da criatividade, né? Então, hoje nós fazemos um programa dentro das salas de aula, no Brasil e na Alemanha, e o nosso objetivo é ajudar aquele professor a criar um ambiente de ensino mais harmônico, né? No momento em que as crianças começam a se perceber, começam a perceber que, de repente, ela está falando demais, está atrapalhando o direito de aprender da outra, ou, eu posso ajudar o meu coleguinha que está com dificuldade na matemática, porque ele percebeu o outro, ele sabe que ele pode ajudar. Então, cria-se um ambiente muito mais produtivo dentro daquela sala de aula, se existe empatia ali dentro. Uma pergunta, você falou que começou também com as ilustrações e tudo. E isso é metodologia? Não sei, como é que vocês trabalham isso? Também com ilustrações? Como é que vocês chegam às crianças? Sim, nós chamamos de abordagem, né? Não chega a ser uma metodologia registrada, mas às vezes a gente usa assim a palavra metodologia porque chega muito perto. A abordagem de Carlotas, ela é baseada em arte, porque sim, nós levamos as ilustrações para dentro da sala de aula. A Carla Douglas, ela criou e cria continuamente o que nós chamamos de mundo de Carlotas. Uhum. E nesse mundo de Carlotas tem vários personagens que contam histórias e contam o lado positivo e aquela coisa não tão positiva daquela figurinha ali. E as pessoas se identificam demais com esses personagens. Então, essa é a parte artística que nós levamos para a sala de aula. E também a ludicidade, porque nós acreditamos que por meio da experiência, as crianças e os adultos consigam fixar melhor aqueles conceitos que são desenvolvidos ali. Então, o tripé é arte, ludicidade e diálogo. Mas, assim, as crianças também desenham? Como é isso? Elas discutem ou elas também, vocês propõem que elas façam alguma coisa? Assim, entende o que eu estou dizendo? Entendo, né? Sim. Eu vou tentar explicar aqui na rádio como que acontece, né? Às vezes é até difícil, mas, na verdade, são oficinas de vivências. Uhum. Então, imagina você numa sala de aula, de olhos vendados, você tem à sua frente uma folha de papel A3 e um coleguinha sentado ao seu lado que também está com os olhos vendados. Então, nós começamos a fazer uma viagem e a gente pergunta para aquelas crianças, como é o seu mundo perfeito? O que tem lá? O que não tem? O que você gostaria que tivesse? E as duas têm que desenhar no mesmo papel de olhos vendados. Então, elas vão passar pela experiência do novo. Elas vão passar pela experiência do, e agora? Como é que eu vou encontrar o meu espaço? Como é que eu vou respeitar o meu coleguinha se ele usar mais da metade da página? Uhum. Então, não deixa de ser uma forma artística, né? Usa um instrumento da arte para gerar aquela experiência. E depois que termina a atividade, nós conversamos sobre os sentimentos das crianças. E nós perguntamos, você consegue transferir essa situação para algum momento da sua vida, né? Que você precisou cuidar do seu espaço ou tomar conta do espaço de alguém? E assim a gente cria o diálogo. E a arte foi somente um instrumento. E como a recepção nas escolas aqui na Alemanha? Vamos falar um pouco daqui, porque eu acho que no Brasil talvez seja mais tranquilo, imagino que aqui. Olha, a recepção é enorme, é gigantesca. Na verdade, existe uma demanda enorme para trabalhar as habilidades socioemocionais, também nas escolas alemãs. Hoje, o que acontece é que muitas crianças passam o dia inteiro na escola, o cenário da sociedade mudou. Então, o professor tem um
um outro objetivo, uma outra função dentro da sala de aula, que também é desenvolver essas habilidades socioemocionais que antigamente quem bem ou mal cuidava mais eram os pais em casa. Só que eles não têm tempo e às vezes não têm a especialização, não têm a competência para fazer isso. E uma coisa até que vai além é que eles têm tanta intimidade com as crianças, eles estão ali no dia a dia, que é como se fosse a mãe falando, né? Então, os alunos já não respeitam mais. A partir do momento que vem alguém de fora, eles já entendem aquilo com outro olhar, já levam com uma outra seriedade aqueles assuntos. Então, a gente consegue aprofundar mais. O mercado é enorme. Vocês trabalham com Fundamental 1 aqui, ou seja, com Schula, como é? Nós temos trabalhos também em Kindergarten, né? Mas nós focamos, sim, no Fundamental 1, embora nós também nós já desenvolvemos trabalhos com alunos de 5ª, 6ª, 7ª série, mas a estrutura dentro da escola para alunos daí no Fundamental 2 é um pouco diferente, né? São mais professores, então encontrar o espaço para desenvolver o trabalho ali é mais difícil. E quanto tempo vocês precisam para realizar esse trabalho, assim, de forma contínua? Como é? Nós oferecemos um programa de 8 encontros em um ano. Então, uma vez por mês, nós estamos dentro da sala de aula, fazendo essas atividades, que duram mais ou menos umas 2 horas aula. Então, você pode pensar assim, mas é tão pouco, a habilidade socioemocional é todo dia, né, que a gente... Mas é o espaço que nós temos e, por um lado, também é bom, porque quando nós estamos ali é um momento especial. Então, os alunos ficam realmente esperando a nossa chegada lá e a gente consegue ter, como eu disse, uma profundidade muito grande nos assuntos que a gente desenvolve. E uma pergunta vocês provavelmente trocam entre si as experiências que tem no Brasil e aqui. E quais que são as diferenças, as impressões, assim, de quem faz lá, faz aqui, culturalmente, eu digo também? Olha, no trabalho com as crianças, uma diferença que não está só relacionada ao nosso trabalho ou às habilidades socioemocionais, mas é que no Brasil as pessoas falam mais e mais alto. Na Alemanha, as crianças têm um pouco mais de sensibilidade ao barulho, né? Então, quando a gente entra na sala de aula, aqui, nós já avisamos os professores, a gente fala, a gente vai fazer bagunça. Porque a gente quer que esses alunos se expressem, a gente quer que eles falem, que eles conversem, que eles brinquem, que eles interajam. E se você começa a colocar muita regrinha, que tem que sentar, aí já perde toda, né? Você começa a espontaneidade. Então, essa é uma diferença que nós vemos. Mas, de resto, na forma de brincar, no tipo de perguntas, nos comentários, parece que elas são crianças em qualquer lugar, né? Não tem muitas diferenças. O trabalho com os adultos, sim. Nós trabalhamos também com adultos, né? Fazendo treinamento em empresas de viés inconsciente, empatia. E aí você percebe que aqui na Alemanha eles lidam com as emoções de uma outra forma. Porque bem ou mal, quando você fala de empatia, você vai tratar de emoções, de sentimentos. Então, eles não gostam de se expor tanto e de falar sobre as emoções, né? Já no Brasil já não, já. Né? Se a gente colocar assim numa escala, o Brasil está numa ponta e a Alemanha está na outra, né? O Sim. meio ali seria o ideal. Mas não tem uma dificuldade, assim, porque se você participa no ambiente corporativo, ou seja, com colegas, você não necessariamente vai querer saber, você não tem por que se expor, assim, entende? Sim, sim. No Brasil, claro, você está sempre falando com as pessoas, mas... Não sei, acho que também às vezes você não tem vontade. É aquela história de, no primeiro dia eu já contei minha vida inteira. Lá no Brasil isso é muito mais comum do que aqui. Já é amigo, né? Já chega, no primeiro dia já dá beijinho e tudo. Então, sim e não. Porque os assuntos que a gente trabalha dentro da empresa, embora sejam experiências muito particulares, né, que eles compartilhem ali, os funcionários e as funcionárias, a gente está tratando de assuntos que são comuns, né? Então, se você vai falar, por exemplo, como é que é a comunicação numa reunião? Eles vão saber que alguns não conseguem falar porque outros falam demais, né? Então, qual é o sentimento que isso gera? É a frustração, é a raiva,
né? E aí eu não passo mais mensagem para esse cara porque ele quer falar mesmo, só ele quer ser o dono da verdade, começa a gerar o, entre aspas, bullying dentro da empresa. Então é sobre esse tipo de sentimentos que a gente fala. Mas quando nós fazemos as atividades para gerar essa reflexão, no Brasil, por exemplo, é muito comum que as pessoas encostem umas nas outras, né? Então você consegue fazer esse tipo de atividade, elas não têm muito medo de andar de olhos vendados, por exemplo, em direção umas às outras, porque vão se encostar. Na Alemanha eles já ficam mais paradões, assim, lá. Ficam lá, são umas estátuas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que tipo de atividade a gente vai levar para não gerar um desconforto e não sair nada dali. E aí, pegando o gancho nisso que você falando, eu imaginei, né? Porque aqui é muito claro o espaço de cada um, seu espaço individual, assim, espaço físico, inclusive, nesse sentido de não Sim. aproximar. E aí vem essa questão da empatia, porque empatia é muito você se colocar no lugar do outro. A gente falando assim, literalmente essas palavras, Sim. né? O lugar do outro. Exato. E a gente acha que no Brasil a gente tem mais essa liberdade de ir ali, não é? Eu não sei se isso Sim. faz sentido. Assim. Não, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado por isso, né? Fazendo essa analogia do Brasil e da Alemanha, né? Se colocar no lugar do outro. O que acontece é que as pessoas, elas precisam disso. Então, se você... Uma vez eu participei de um evento onde eu falei sobre as emoções no ambiente de trabalho. Então, a primeira pergunta foi: o que vocês acham, né? Das emoções no ambiente de trabalho. Então, as respostas logo eram: imagina, cada um tem que cuidar da sua emoção, e não tem espaço no ambiente de trabalho para emoção, só que elas estão ali. A gente sabe disso, né? E a gente foi desenrolando aquilo, e no final das contas, o que saiu dali foi um apelo. Como é que a gente trabalha as emoções? Porque se o funcionário está com raiva, está desmotivado, isso são as emoções do ambiente de trabalho. Não necessariamente ele vai trazer a briga com a namorada. Ele vai trazer assuntos de trabalho. E essa compreensão precisa ser desenvolvida e leva tempo. Né? Então, você perceber a emoção do outro, entrar no lugar do outro, né? Ele não quer se mostrar. Você se torna vulnerável, né? Sim. E essa questão é complicada. E seria legal, assim, para quem está nos ouvindo, vocês tiveram agora o mês da empatia, foi junho, né? Exatamente. Que muita gente mandou, porque eu sou leitora e acompanho também. Exato. E que muita gente mandou vídeos, né, sobre empatia e tal. Eu acho que falar... É muito difícil, talvez, definir o que é empatia, porque cada um percebe de uma forma, né? Mas, assim, esclarecer um pouco do que se trata, o que é. A gente falou um pouquinho algumas coisas aqui, mas... A empatia, ela tem várias definições, na verdade. Então, se você perguntar a um psicólogo o que é empatia, ele vai dizer uma coisa. Se você perguntar ao filósofo o que é empatia, ele vai dizer outra. Então, mas, no fundo, o que acontece é dentro da nossa cabeça. Então, essa capacidade de sentir o que o outro sente, de refletir a emoção do outro, essa é a empatia emocional que a gente fala. Então, existe a empatia cognitiva e a empatia emocional. A emocional, a gente não consegue evitar. Porque se você conhece uma emoção e você vê essa emoção no outro, muito provavelmente você vai conseguir entender e compreender o que o outro está sentindo, porque você também sente aquilo. A empatia cognitiva já é um pouquinho diferente. Ela já é aquela coisa de você olhar para alguém e entender o modelo de comportamento daquela pessoa. É um pouco interpretativa, de certa forma. Então, depende muito do seu modelo de mundo, das coisas que você viveu, a abertura que você dá a coisas novas na sua vida, novos conceitos, né? Para você conseguir interpretar o que o outro tem. Então, se você pensar, por exemplo, muitas frentes dizem que 98% da população mundial é empática. Quem são esses 2%, né? Então, por exemplo, os psicopatas. Mas os psicopatas, eles não são emocionalmente empáticos, porque eles não sentem a dor do outro quando eles fazem alguma maldade, mas cognitivamente eles são extremamente empáticos. Porque eles conseguem entender o modelo de comportamento, vamos pensar assim num caso extremo de agressão,
eles conseguem chegar na outra pessoa, entender como ela se movimenta, do que ela gosta, né? Para atraí-la, mas ela não sente a dor. Então, existem essas duas... essa diferença também, quando você estuda a fundo a empatia cognitiva e a emocional. Uhum. E você se colocar no lugar do outro é uma forma de descrever exatamente você está sentindo o que o outro sente, né? E para isso acontecer, o que a gente precisa? Olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Que é uma coisa que no dia a dia é tão rápido, né? Na nossa vida corrida, a gente deixa de fazer. A gente fica muito preocupado com as nossas coisas, com os nossos problemas, os nossos, e cria-se um egocentrismo gigantesco e ninguém mais se conecta com o outro. Então, você não consegue se colocar no lugar do outro se você nem enxerga o outro. Não, é verdade. E eu acho que isso, assim, vou falar por mim, algumas pessoas que eu conheço, é um pouco o dilema que se passa quando alguém é expatriado, assim, porque você está em outro ambiente e o outro necessariamente, igual você falou de bagagem cultural, não conhece esse seu contexto desse movimento de sair lá do seu país, do coração, né? Assim, considerando que você saiu voluntariamente, né? Sim. Mas, e aí é muito difícil, né? Assim, é um dilema que gera, às vezes, muita angústia, talvez. Eu acho que gera empatia. angústia para os dois lados. Uhum. Vou tentar ser justa. É um dilema não somente para quem está chegando a um lugar novo, não ser reconhecido, né? Porque, no fundo, você perde o seu ser, o seu estar, né? Se ninguém te entende, ou se você não consegue mostrar por meio da comunicação do que você precisa, o que você está sentindo, onde é que é o próximo banheiro aqui, pelo amor de Deus, né? Uhum. Você se anula. Por outro lado, para as pessoas que já vivem em um país, receber algo diferente também é um desconforto, de certa forma, porque a pessoa não conhece. Então, existe essa necessidade de ambas as partes se abrirem, porque ambas as partes estão, né, frente a algo novo. Tanto quem chega quanto quem já está ali. Com certeza. Né? E nesse sentido, eu acredito que seja um aprendizado para todo mundo. É verdade. Para as duas partes. Mas assim, isso que você falou, pensando também nesse movimento, porque eu acho que, claro, no primeiro momento você chega, tudo novo, e não precisa ser nem um país, você às vezes dentro do seu próprio país. Uhum. E ao mesmo tempo, às vezes a gente, quando está no exterior, né, a gente acaba esquecendo um pouco, idealizando. E quando você retorna, você também tem a mesma dificuldade. Assim, eu falo porque eu já mudei algumas vezes. Sim. Então, assim, você tem a mesma dificuldade achando que... Opa, e você começa a relativizar, porque não tem mais uma relação exatamente cultural. Não é mais isso. Eu acho que é uma outra questão. Assim, olha, eu vou tentar explicar isso que você está contando agora. Como eu explicaria isso, por exemplo, né, num treinamento. Uhum. Eu explicaria isso pelo modelo de mundo. Então, o que é o modelo de mundo? Né? O modelo de mundo é tudo aquilo que a gente carrega, o nosso modelo de mundo, o meu mundo. O que tem nesse meu mundo? Né? Tem a educação que eu recebi, a cultura das minhas raízes, as pessoas, as experiências, as histórias, tudo aquilo que a gente vai vivendo, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu cheirei, tudo. Aí você sai... E o teu modelo de mundo continua a desenvolver quando você está fora. Uhum. Ele não parou quando você saiu do seu país, né? Por exemplo, o Brasil. Ele continua a desenvolver. Uhum. E você começou a adicionar coisas diferentes que, de repente, as pessoas que ficaram lá, de onde você saiu, elas não têm. Então, elas vão perder essa referência que você já adicionou. E é nesse momento que talvez tenha uma diferença daí, porque você volta... ou vai para algum outro lugar e alguma informação você tem a mais ou falta outra coisa, né? Assim, mas eu também acho que você idealiza também. Por exemplo, em relação ao Brasil, né? Às vezes se pensa, nossa, como somos solidários, como somos positivos. Aí você volta, opa, tão solidários, vamos relativizar. Tão pouco, assim, não, nós não somos egoístas como os alemães. E não é assim, entende? Mas é um pouco que ela falou, essa coisa que você está falando de idealizar é porque a gente, talvez, pensando alto,
a gente fique naquele modelo de mundo que ela está falando, que ficou lá atrás, porque eles também, todo mundo lá recolheu referências também, assim como a gente recolheu aqui outras referências, e aí não encontra, assim, não se entende mesmo, entendeu? Exatamente. A gente está de tempos diferentes, vamos falar isso assim. Sim, mas independentemente disso, eu acho também que tem essa questão, entende? De que você, quando está fora, você sempre acha que tudo é muito bom, assim... nossa, porque a gente é tão positivo. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. E quando você mora, eu morei em algumas regiões do Brasil, você sente a diferença. Total. Também. Então, você não precisa nem sair mas do Brasil. Tem uma diferença nesse movimento, eu acho. Que quando você... No Brasil, claro, temos vários Brasis, o Brasil é imenso, mas lá você está falando... uma mesma língua. Você, assim, tem esse conforto de você ser entendida, pelo menos na sua língua, entendeu? Aqui, ainda para acrescentar, tem esse desafio, como a Carla falou, que no início, pelo menos, você não consegue traduzir aqueles seus sentimentos, ou o que está acontecendo, ou coisas básicas que você precisa. Então, tem ainda esse desafio para ficar mais difícil a experiência. Mas é uma questão de tempo e de dedicação também, assim. E eu diria que é uma questão de fantasia e criatividade também, porque pensa quanto o cidadão não tem que se desenvolver para conseguir o que ele quer sem falar a língua. Quão criativa essa pessoa não precisa ser para conseguir chegar onde ela quer. Mas, e aí é engraçado, uma outra coisa, para a gente finalizar, que às vezes acontece esse movimento de empatia sem você precisar falar a língua do outro. Tipo, aquela coisa que a pessoa, eu acho que você falou da empatia emocional, talvez seja isso. Que você consegue se comunicar e ser entendido mesmo sem conseguir falar a mesma língua. Sim, e isso a gente vê muito nas crianças, né? Aquele filminho que acho que todo mundo já viu no YouTube, né? Do bebê chorando e a outra criança pega o ursinho dela e leva pro outro bebê, né? Quer dizer, é uma coisa que as crianças entendem, elas não conseguem falar. Uma criança que vem do Japão e uma criança da África do Sul, elas choram. É a emoção e elas se entendem, né? E isso acontece naturalmente também com nós adultos. E você disse que oferece esse treinamento também para as empresas. E também são 8... É diferente, né? Imagino que seja um pouco diferente. Para as empresas existem vários modelos. Então, tem empresas que trabalham com programas. Então, mais de um encontro. A gente já fecha um pacotão, vamos chamar assim, né? Então, vocês querem mudar, ou então vocês querem introduzir a cultura de empatia dentro da empresa. Tá, então em um encontro só não vai dar. Porque exige, né, a continuidade. E aí a gente começa a falar de diversidade, entra no viés inconsciente, depois entra na empatia, sempre treinando, sempre trabalhando muito na experiência. Agora, tem empresas que estão fazendo um evento e elas querem abordar a questão da empatia. Então, a gente faz uma palestra. Nós somos os experts em empatia, então nós fazemos uma palestra. Ou então tem um evento para famílias dentro da empresa. Então, a gente vai lá e faz atividade com pais e filhos, sempre abordando. Pai, como é que você entende essa criança aqui que, por exemplo, de manhã quer ter o tempo dela para amarrar o sapato e você não tem o seu? Como é que vocês conseguem se comunicar e chegar a um acordo, né? E quando você fala da diversidade, não é uma diversidade só cultural, né? Porque eu imagino que... eu acho bem interessante isso. Porque, assim, embora vocês sejam brasileiras, isso não tem uma relação direta com o Brasil. Não é que vocês estejam trazendo o Brasil para cá, não é isso? Não. Quando nós falamos em diversidade, a gente não fala nem naqueles aspectos da diversidade que são tão discutidos hoje em dia, né? Que são gênero, idade, enfim, se a pessoa tem alguma deficiência física ou não, tem aqueles aspectos que são os aspectos básicos. A diversidade que nós tratamos em Carlotas é a diversidade, é aquela mais profunda mesmo, é a diversidade que cada um de nós traz com a nossa história. A gente tenta sair dessa questão do, eu vou olhar o outro e ele tem a cor de pele diferente da minha. A gente tenta neutralizar tudo isso e falar realmente da diversidade cognitiva, que são as experiências, as histórias, as competências que cada um traz. Porque, principalmente nas empresas, é isso que vai importar no final das contas. Qual é a diversidade do C-level, né? Que vai importar? É colocar uma mulher lá, pura e simplesmente por ela ser mulher? Se ela se comportar como os outros demais,
sejam mulheres ou homens, eles vão ter uma homogeneidade no processo de decisão. Agora, se você levar a diversidade cognitiva na forma de olhar as coisas, aí você acrescenta. E se alguém quiser contratar vocês, como é que... Vamos lá. Não, Call me! não sei como é isso, assim, em relação às escolas também, porque a gente divulgou também, tem um grupo aqui grande, acho que talvez você conheça, no Facebook, que é Filhos de Brasileiros. Filhos de Brasileiros, sim. E imagino que as pessoas também tenham interesse em conhecer de perto o trabalho de vocês. Então, assim, como é que faz? Como é que as pessoas podem chegar até quem quiser conhecer o trabalho de Carlotas, é só entrar lá no site, que é o www.carlotas.org, Carlotas com um T e C, né? Estamos na Alemanha, mas é a forma brasileira de escrever. E lá tem tem telefone, e-mail, Facebook, tem tudo lá. Quer dizer, é só entrar em contato, a gente responde super rápido. Quem quiser saber de Carlotas nas empresas, que o trabalho nas empresas ajuda a financiar o trabalho nas escolas, esse é o nosso modelo de negócios. É a mesma coisa, entra no site, escreve pra gente e a gente é super aberto para conversar, para saber entender qual é o problema, como é que a gente pode ajudar. Isso e acho mesmo. que é isso. Aí lá dá para ver, ler as colunas, né, aprofundar no assunto. Exato, nós temos o jornal em português tem mais de 500 artigos que abordam todos esses temas, né? Abordam também a questão da mulher, muitos temas, a questão das crianças, o racismo. Vocês realizaram pouco, não foi em Colônia? Vão realizar? Ou foi no ano passado? Nós temos aqui, na Alemanha, um projeto que trabalha com as mulheres brasileiras. Nós começamos ano passado em Berlim, foi um fórum. É um fórum que a gente faz, um evento de um dia. E a ideia é realmente resgatar a essência daquela mulher brasileira, né? E dar uma ferramenta para ela se abrir para a cultura alemã, que é tão diferente e a qual ela teve tão pouco acesso, às vezes, muitas vezes no Brasil, não teve como se preparar para chegar aqui. Então, é muito legal, porque é um ambiente de muito respeito, onde as mulheres trocam muitas experiências, emoções, e elas realmente se conectam, elas continuam se falando e trocando ideia, e os posts e os valores, é muito enriquecedor. Então, nós estivemos em Berlim ano passado, em Colônia no começo desse ano, e no dia 17 de novembro nós vamos realizar o fórum em Frankfurt. Ah, ok. Com a Embradiva, talvez? Com a Embradiva, exato, lógico. A Embradiva está apoiando a gente. Que legal. Foi muito importante para a gente conseguir esse apoio da Embradiva e da iniciativa do BR+, também. Muito legal. Bom, gente, então, nós estivemos aqui conversando com a Carla, do Carlotas, ela já passou o contato. A gente já divulgou, inclusive, na página do Facebook da Casa do Brasil. Fiquem à vontade para entrar em contato, Sim, não é isso? Exatamente. É isso, a gente super agradece, a gente gostou muito, né, Carolina? Dava para conversar um montão, né? Entre em contato. Isso, pode deixar. A gente pode promover algum evento para você falar na Casa do Brasil. Sim, bem legal. Né? Super convidada. E na agenda já é novembro, você falou, né? Que vai ser Novembro é em Frankfurt, Isso, a gente vai falar aqui também, né? Na agenda. Legal, bacana. Ficar de olho. Bacana, bem legal. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade.